Gente, vocês vão falar, deu um problema aqui no meu celular. Espera, só entra de novo. Aline, Ju, Cieri, Elcimar, Jefão. Vou chamar Jefão de novo. Patrícia, tudo bem, Patrícia? E aí, Olha, é impressionante, mas a tecnologia, ela me persegue. Mas eu tô de boa, porque ontem, acho que foi ontem, o presidente teve um monte de problema lá na internet dele, quanto mais a minha, né? tá Então, vendo? vamos lá. Gente, vamos dar aqui início, tá? Glauciana, que bom aí que vocês estão entrando, Márcia. A gente vai começar, para quem ainda eu não apresentei, esse é o Jefferson, Jefão, né? É o Jefão, que eu estou dizendo Jefão porque eu vou ficar chamando ele de Jefão, então vocês já vão saber. A Roberta, um beijo, Roberta. Ela pediu para quando eu entrasse na live eu mandar um beijo para ela. Então, um beijo para você. E aí, olha, vamos falar um pouquinho com o Jefão. Estão dizendo que você não pagou a internet, viu, Jefão? Não paguei. O problema é que minha internet não presta. Eita, Patrícia, tinha que ser tu mesmo, não era? Vou fa- Eita. Hã? É o Oi? quê? Foi Eu ia dizer que Patrícia? a galera vai Foi? começar. Foi, Patrícia, vai começar a avacalhar a live, quer ver? Não, vai não. Gente, olha, a gente convidou o Jefão aqui, porque a gente sabe que esse assunto é um assunto muito importante, né? É um assunto que vem perturbando muita gente, principalmente nesse momento de isolamento, de ameaça, né? Ameaça com esse coronavírus. Então, o medo de morrer, medo de adoecer, medo de perder o emprego. Então, assim, são muitas coisas que vem mexendo com a gente e, e que está desenvolvendo, né, muitos sintomas aí na nossa população, de ansiedade, de depressão. E aí, nada melhor do que chamar uma pessoa que passou, né, por essas situações de ansiedade e que vai compartilhar com a gente um pouquinho, né, da experiência dele, de como é que ele identificou, de como é que ele enfrentou esses momentos de crise de ansiedade, porque é muito interessante assim você saber, né, você saber identificar para que você possa se ajudar. Então, Jefão, pode dar aí uma boa noite para a galera e pode falar aí um pouquinho da tua experiência. A manhã tá ali, ó, falando com você. Ah, Um beijo para a manhã, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal como foi essa tua experiência, né, quando você desenvolveu um transtorno de ansiedade, quando você identificou isso, como é que você identificou? Vamos por parte. Primeiro, como é que você identificou? Tá? Pode conversar aí com a galera. E quem quiser fazer pergunta, gente, pode ir colocando aí embaixo que eu vou passando para o Jefão. bom, vamos lá, né? A gente tem quanto tempo de live mesmo, porque eu falo demais, tu vai me freando, isso vai. Eu sei. Vamos lá. Tudo começou em 2016, né? Foi um ano bem, bem puxado para mim, bem atípico, que eu estava numa demanda de estresse muito grande, né? Eu trabalho no Moda Center, né? Para quem é da região aqui conhece, no setor de muita responsabilidade, né? Faço parte do setor de compras e boa parte do que se compra para o Moda Center passa pelo meu setor, né? A gente tem um efetivo de em torno de 350 funcionários e praticamente 100% desses funcionários se reportam ao meu setor para o que eles precisam na sua demanda de trabalho no dia a dia, né? E fora esse trabalho, né, meu trabalho, digamos assim, secular, eu tenho também um trabalho na igreja, né? E no ano de 2016 eu tinha dois cargos,
né, que era ancião, que é como se fosse um dos responsáveis pelo andamento e funcionamento da igreja, e tinha um trabalho também como diretor de jovens, né, que fica responsável pela juventude da igreja para desenvolver trabalhos, projetos, para que a juventude se envolva com a missão da igreja. Né? Então, esses dois focos de trabalho demandavam muito de mim. Né? Tanto meu trabalho secular como meu trabalho na igreja me exigia de mim uma carga emocional muito grande, a questão de resolver problemas, gerenciar conflitos, a questão de realmente de gerar um estresse, né? Você está ali sempre sendo aquela pessoa onde resolve problemas não é fácil, né? E fora o trabalho, fora a igreja, tinha minha vida, né? Minhas questões, meus traumas da vida, questão de aproveitar quando você fala ir para o quarto, também tinha estresse em casa, e estresse com a família, né? E estresse normal que todo mundo tem. E eu percebi que o ano de 2016, essa carga de estresse começou a pesar. Só que no começo eu não entendia muito bem. Vou deixar dizer aí que era que me deixava trabalho, né? Por incrível que pareça, né, amor? Eu tô brincando, para não apoiar. Mas aí eu comecei a identificar com essa carga de estresse alguns sintomas que hoje eu percebo que eram sintomas, mas na época eu pensava que era porque eu estava estressado, né? E que ia passar e que não era nada demais. Como, por exemplo, eu vivia muito irritado, né? Qualquer coisa me tirava do sério. Eu vivia muito cansado, muito cansado. Eu acordava de manhã, já acordava cansado. Eu comecei a perder a disposição e o ânimo para fazer as coisas que eu gostava de fazer, né? E isso foi o princípio. Depois eu comecei que foi a parte do pânico, né? A sensação de morte. Né? Eu saía de casa para o trabalho, tendo a certeza que eu ia ser atropelado por um caminhão, que eu ia sofrer um acidente, ia bater com a cabeça do meu filho. Tudo que de mais trágico você imaginar passava pela minha cabeça. Fora isso também, outros sintomas que eu desenvolvi foi a questão de falta de ar. Às vezes eu estava, sei lá, no trabalho, fazendo alguma coisa, e tampava aqui a garganta, que eu puxava e o ar não vinha, né? Só frio, do nada, isso aí do nada, né? Aparentemente eu estava bem, do nada eu começava a sentir isso. Eu lembro uma experiência que eu tive, que eu precisei, no meu horário de trabalho na rua, resolver alguns assuntos, e quando eu estava de moto, né? E quando eu peguei a avenida principal aqui da cidade, e eu comecei a sentir isso, né? O coração palpitando, falta de ar, meu corpo começou a tremer, e eu comecei a me desesperar, ficar agoniado, e na primeira oportunidade que eu tive, eu encostei a moto, tirei o capacete, eu só fiquei sem camisa no meio da rua, mas desabotoei os botões da camisa, e eu puxava, e o ar não vinha, né? E aí eu comecei a não entender o que aqui estava acontecendo. E aí, junto com isso, aí começou e eu fui entender depois que é a questão dos gatilhos emocionais, né, Sumaia? Eu comecei a me sentir muito mal pelas situações. Se eu tinha um exemplo, se eu divergisse com Vanessa em casa em algum assunto, né, coisa normal de casal, eu passava o dia todinho me culpando com aquilo, né? Se eu discutisse com alguém no trabalho, então tivesse que tomar, como o meu trabalho, eu preciso muitas vezes dar não às pessoas. Às vezes, quando eu dava não, a pessoa me culpava muito pelaquilo, né? A questão de achar que eu estava sendo rejeitado, que eu estava sendo esquecido pelas pessoas. A questão de que eu me achava o pior ser humano da face da Terra, né? Então, tudo isso foi juntando até eu entender que eu precisava procurar a ajuda de um especialista, para entender o que é que estava acontecendo. Assim que você começou a desenvolver esses sintomas, Jefão, você já tinha identificado que você tinha desencadeado um transtorno de pânico? Não, não, porque até então eu não entendi o que era isso, né? Eu sempre fui, assim, algo que eu sempre me rotulei, eu sempre fui muito ansioso, né?
Mas aí, o que é um ansioso na cabeça das pessoas? É aquela pessoa que não sabe esperar, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, mãe tá aí assistindo a live, vai confirmar. Às vezes eu era pequeno, a gente morava em Campina Grande, aí vinha passar as férias na casa da minha avó. Um dia, 2 dias antes, eu já estava naquela agonia para querer viajar e a reação que eu tinha era vomitar, né? Quando eu ficava muito ansioso, eu vomitava, né? Mas aí quando eu chegava nas minhas férias, aquilo passava, né? Então, na minha mente, a ansiedade era isso. É você vai fazer uma viagem no final de semana, você deixa começar a semana, já está organizando as coisas da viagem para ficar tudo certo. Então, na minha mente, a ansiedade era isso, né? E aí, quando esses sintomas começaram a aparecer, eu não entendia o que era que estava acontecendo, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, eu sempre me considerei uma pessoa autoastral, gostava de brincar, gostava de conversar, e tudo isso começou a mudar, né? Eu comecei a ficar irritado com muita facilidade, eu não gostava mais de sair, às vezes que eu saía, saía na obrigação de sair para. Porque eu pensava, não, se eu não sair com meus amigos vão me esquecer. Né? Se eu não tiver com meus amigos não vão me chamar mais. Ou então eu tenho que ir para a igreja, porque eu tenho a obrigação da igreja, mas eu não queria ir para a igreja. Né? E quando eu chegava lá, até mesmo na igreja, que é um local que a gente acredita que é um local de trazer paz, é um local de comunhão, eu não conseguia sentir isso. Né? Era muito mais o estresse de estar resolvendo um problema, às vezes até mesmo um conflito com o irmão ali, e eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Você lembra assim quanto tempo durava mais ou menos assim uma crise quando desencadeava esses sintomas? Não, Simar, porque no começo, assim, como eu não entendi o que era muito de surpresa, né? Eu lembro assim, toda vez que eu saía de casa para o trabalho, eu achava que eu ia morrer. Outra experiência que eu tive nessa questão assim, da sensação de morte foi o dia que eu estava no trabalho e do nada eu tive certeza que eu ia receber uma ligação com alguma notícia trágica, né? Tipo assim, alguém morreu. Alguém morreu, aconteceu alguma coisa com alguém. Aí eu liguei para Vanessa, eu saí ligando para todo mundo, liguei para minha mãe, para meu irmão, para todo mundo. E aí, para não dizer o que era, e eu ligava e dizia assim, tá tudo bem, e aí as coisas, tá? E não tinha acontecido nada. Só que eu não entendi o que era, né? Eu não entendi o que era. Mas assim, o tempo que durava, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro porque, tipo, eu não identificava naquela época. Hoje eu sei mais ou menos. Agora, naquela época, eu não me lembro, não. E assim, você disse que começou com a tristeza, começou assim, se isolando. Você lembra se o tempo de quando começou esse estresse para desencadear realmente os sintomas? Se foi muito rápido, se demorou um pouco? Não, eu acho que foi gradativo, né? É como eu falei, essa função que eu exerço lá no Moda Center, eu exerço ela já há 6 anos, mais ou menos. Né? E assim, ela é muito puxada, né? É tanto que a gente vai entrar nesse assunto depois, que hoje ela não está tão puxada por causa da quarentena. Mas assim, ela sempre foi muito estressante, só que no começo, quando eu comecei a exercer essa função, ela não pesava tanto. Porque eu tinha um dia de estresse no trabalho, chegava em casa eu relaxava, né? Eu tinha um dia de estresse, tinha uma semana de estresse, final de semana eu relaxava na igreja, com meus amigos, saindo fazer alguma coisa. Só que eu acho que foi de 2015 para 2016, né, que começou toda essa questão e eu comecei a sentir esses sintomas. E eu acho que foi um período aí de 6 meses, mais ou menos. Quando Seis eu meses. comecei a sentir mesmo, pesando essa questão. Quando você decidiu buscar ajuda, você decidiu por você mesmo ou alguém te disse, olha, tu tá com algum problema? Ou que tipo de ajuda você decidiu buscar? E se esse tipo de ajuda, assim, você teve algum preconceito, você ficou, assim, sem querer buscar? Qual foi o tipo de ajuda? O que é que veio na tua mente buscar que tipo de ajuda? Eu lembro que eu estava conversando com o Fábio, né, um amigo meu, um amigo seu também, e conversando e desabafando com ele, dizendo que estava muito estressado e que estava muito pesado.
estava muito exaustivo para mim. E algumas vezes acho que umas 2 vezes, ele falou assim: rapaz, ó, se fosse tu, procurava ajuda, fazia terapia. É muito bom, na época ele também estava fazendo, não sei nem se pode falar, mas eu já falei, tá? Também não tem problema não. Façam terapia, todo mundo que está assistindo a live, faça terapia, certo? É, e aí tinham falado umas 2 vezes, ele disse: ó, tô fazendo terapia com uma menina que é da igreja, muito boa por sinal. Olha isso, mas tá vendo? Ótimas referências. E, só que assim, não é que eu tinha preconceito, mas já minha mente, terapia era para quem. Porque assim, a gente pensa que depressão, pânico, pânico, síndrome do pânico, eu pensava que era aquela pessoa que ficava em casa trancada, assustada, olhando para os lados, como se tivesse alguém querendo pegar aquela pessoa, né? Ansiedade, depressão, na minha mente, é a pessoa que do nada só dorme, né? E ansiedade, para mim, ansiedade não era aquilo que eu aprendi com o tempo. Ansiedade era o que, desde pequeno, eu entendia. E aí, assim, a questão da terapia era algo assim, que eu nunca rejeitei a ideia, mas eu achava que não era tão necessário. Entendeu? Assim, não, ele falava assim: eu vou pensar tal. Até, eu não sei, assim, o que foi que fez eu ir para terapia, né? Eu acho que foi uma conversa com o Fábio, ele dizendo assim que era bom fazer, tá? E eu disse: já que ele tá falando, eu vou fazer. Se eu não gostar, eu paro. Se eu gostar, eu continuo. Foi um santo remédio, viu? Mas assim, você sentiu, quando você falou que estava fazendo terapia, você sentiu preconceito por parte dos outros? Não, eu nunca senti preconceito. No começo eu não falava muito, né? Não por nada, mas assim, era algo que eu não abria, assim, de dizer, chegar para as pessoas: oi, tudo bem? Ó, meu nome é Jefferson, eu faço terapia. Não era algo que você fala, né? Mas assim, falei para as pessoas mais próximas, meus amigos e tal. Mas eu percebi que assim, quando depois de um tempo eu dizia: não, eu estou fazendo terapia, as pessoas falavam: tá fazendo terapia, como se fosse um negócio bem absurdo, ou então só faz terapia quem é doido, né? E aí, assim, eu senti isso, não, pelo menos as pessoas que eu falava, eu não sentia o preconceito, mas eu senti assim que as pessoas se surpreendiam por eu estar fazendo terapia. Ok. Porque você era uma pessoa muito sorridente, comunicativa, e de É, repente estava fazendo terapia. e aí assim, um exemplo, na igreja mesmo, eu exercia cargos de liderança, né? E assim, é aquele cargo de liderança que você está à frente. Então, constantemente as pessoas me viam à frente da igreja, falando, pregando, passando alguma mensagem, fazendo alguma coisa, e aparentemente eu estava normal, né? Era o mesmo Jefferson de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre. Mas, na verdade, só eu sabia como é que eu estava por dentro, assim, sempre que eu precisava. Quantas vezes eu lembro que teve uma vez, eu não lembro, é porque eu sou muito ruim de data, mas eu não lembro se eu já estava na terapia ou não. Mas eu promovi uma vigília na igreja, né? E a gente passou a noite toda na igreja, de 10 até 6 da manhã. E a vigília foi uma bênção, foi uma bênção. Muita gente, eu estou dizendo que foi uma bênção não porque eu fiz, mas porque as pessoas falaram para mim que foi uma bênção, né? E assim, as pessoas participaram, muita gente participou a noite toda, a gente fez muita atividade. Foi muito boa a vigília. E eu me lembro que quando terminou a vigília de 6 horas, o pessoal foi embora, eu organizei com a equipe as coisas na igreja, fechei a igreja e vim para casa. Cheguei em casa, tomei um banho, deitei para dormir e chorei. Chorei desesperadamente. Chorei de soluçar e eu não entendi o porquê aquilo estava acontecendo, né? E eu lembro que eu dormi chorando, porque alguma coisa estava errada comigo, eu não lembro o que é que estava, e eu não sabia o que é que estava acontecendo. Olha, é interessante, Linda colocou aqui, né? Interessante que para a doença física a procura é imediata. Já quando o assunto é a mente, o preconceito faz com que demore a procurar. Né? Isso é uma Isso é a verdade. mais pura verdade. Isso. Já falam, aí fala pra gente como foi esse processo de enfrentamento, né, que você de conhecimento, né, de quando você percebeu, puxa, eu estou com um transtorno de pânico. E como foi esse processo de enfrentamento, de melhora? Como é que você conseguiu?
passar por isso, se foi muito difícil, assim, uma esperança aí para o pessoal. O que é que você poderia compartilhar de bom? Najara entrou, guia, deixa eu mandar um beijão aqui para o pessoal, linda, tá? Eu vou deixar, Roberta, a live salva, vou deixar. Aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho com as pessoas como foi esse processo, né, de reconhecer que estava com transtorno de pânico, quando você buscou essa ajuda e esse processo de enfrentamento que você teve. Tá, bora lá. Eu lembro que a primeira sessão que eu fui, né, que eu tive com você, eu cheguei no consultório, entrei na sua sala, tinha uma mesa, você sentado assim na mesa, eu sentei de frente, e aí você olhou para mim e disse, e aí, meu querido, tudo bem? Eu disse, tudo bem, isso vai. Aí você disse assim, vamos começar? Eu disse, vamos. Aí eu olhei para o lado, para o outro, eu disse, eu começo por onde? Que era tudo muito novo para mim, né? Eu nunca tinha feito. Aí você disse assim, comece por onde você achar melhor. Aí eu fiquei assim, aí você disse assim, faz o seguinte, fale o que mais está lhe afligindo nesses últimos dias. O que é que mais está lhe causando dor nesses últimos dias. Aí pronto, depois daí foi só ladeira abaixo. Aí assim, aí eu lembro que a primeira sessão eu falei muito, né? Assim, o que estava acontecendo, né? O que estava se passando, tudo isso que eu relatei agora com você, do que eu vinha sentindo, da questão de estresse, né? De quem eu era, o que eu gostava de fazer. E o que eu acho engraçado é que eu comecei a falar e você tem umas fichinhas, né? Umas fichinhas de anotação, e era eu falando e você anotando. Acho que na primeira sessão você não falou nada. Só anotava, você só balançava a cabeça, você era assim, fazia. E anotava, dizia, meu Deus do céu. Aí você preencheu uma, aí virou, preencheu o outro lado, aí pegou outra ficha, aí eu disse, foi tem pouca coisa. E aí, enfim, eu sei que a primeira sessão, eu saí de lá, provavelmente eu devo ter chorado na primeira sessão, né? Eu lembro que eu chorei algumas vezes nas sessões, até eu lhe dei uma caixinha de lenço de presente, porque eu acho que eu acabei sem estoque de lenço. Mas assim, as primeiras sessões foram mais difíceis, né? Eu lembro que teve uma sessão que eu fui, e aí você... Vou chorar, não? Teve uma sessão que eu fui, você... Acho que foi, sei lá, na segunda ou terceira sessão, e você assim, você olhou para mim e disse assim, ó, Jefferson, a gente vai começar agora a puxar mais, né? Porque a gente precisa ir mais fundo para entender o que é que está acontecendo. E eu disse, pode arrochar. Mas mal sabia eu o que é que vinha por aí. E aí, enfim, né? Você começou a pedir para eu falar questão da minha vida, questão da infância, questão do passado, minhas experiências de vida. E eu me lembro assim que teve uma terapia, uma sessão, que aí eu saí de lá exausto, 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 esmagado. Eu acho que foi a experiência mais difícil da minha vida, porque eu saí de lá moído, 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 assim, de coisas que aí eu lembro que eu falei assim, eu não sei porque tudo, essas coisas eu sempre resolvi e agora eu não estou conseguindo resolver. E aí você falou assim, porque você não tem a obrigação de resolver essas coisas, você passou muito tempo entalado e você precisava colocar para fora. E eu me lembro que eu saí de lá, assim, moído fisicamente. Assim, é coisa que é na nossa mente, mas todo o nosso corpo responde. Né? Tá Eu certo. saí moído fisicamente. Eu lembro que eu saí da sessão, a cara inchada, tanto chorar, mais inchada do que já é, né? De tanto chorar, eu atravessei a rua e encontrei com o Fábio, né? E aí Fábio perguntou, olhou para mim e disse, tá tudo bem? Aí eu só fiz assim. Aí disse, aconteceu alguma coisa, aí ele disse, quer falar? E aí eu peguei a moto, aí eu lembro que Vanessa estava trabalhando na época, né, trabalhando fora, e era umas perto de 4 horas da tarde, e eu tinha que voltar para o trabalho. E eu peguei a moto,
E eu disse, eu vou para casa, que eu não consigo trabalhar hoje. E aí, quando eu fiz o retorno para pegar o caminho de casa, eu disse, eu não vou para casa, que eu não quero ficar sozinho. E aí, voltei para o Moda Center. Né? E aí, eu tenho uma sala que eu fico mais reservado. E eu simplesmente fiquei esperando o horário de ir para casa. E aí, eu lembro que nesse final de semana, eu não fiz mais nada, a não ser ficar deitado com Vanessa e chorando e, pensando em tudo que a gente tinha conversado. Né? E assim, depois disso, teve algumas outras sessões difíceis, mas eu percebo que essa sessão acho que foi a de choque, né? Pra, tipo assim, é como se, tipo, eu tô com a ferida e ela tá com aquela casquinha por cima e a gente tirou a casquinha da ferida para começar a curar lá de dentro. E aí, acho que foi em torno de 2 anos, mais ou menos, que o processo de terapia da gente, né? E muita coisa, né? Muita coisa eu trouxe para você, muita coisa a gente conversava, muita coisa, questão de infância, questão de adolescência, questão de experiência de vida, questão de pontos de vista, questão de coisas que eu achava que era e o que eu acho interessante também, Sumaya, é que assim, na terapia, em nenhum momento você me disse o que fazer, né? Você nunca, e muitas das vezes eu queria que você me falasse. Eu chegava com questões e dizia, Sumaya, pelo amor de Deus, eu faço o quê? Aí você dizia, não sei. O que é que você tem que fazer? Mas eita, Sumaya, tu também... Ah, outra coisa, outro detalhe. As melhores terapias era quando eu chegava lá e você fazia assim, ó, na minha cara. Às vezes eu chegava e falava um assunto e você parava assim, olhava para mim e dizia assim, ô Jefferson, você não acha que essa situação você não está errado, não? Você não acha que isso não é assim, assim, assado e que fulano também não tem o direito de pensar dessa forma? Aí eu parava assim e dizia, mas assim, só para entender que o paciente sou eu, você tem que estar do meu lado, você tem que ser a favor do que eu falo. Aí você caía da risada e dizia, não, eu tô aqui para lhe instigar a pensar, a refletir. E de fato, assim, como eu estava falando, você em nenhum momento me disse o que fazer. Né? Eu me lembro que muitas vezes você levantava questionamentos e dizia assim, olha, essa tal situação, tu não acha que é isso, isso e isso, não? Você está olhando por um lado, mas você já olhou por esse lado. E eu refletia sobre aquilo, né? Muitas vezes você dizia assim, ó, pensa essa semana que vem você me dá uma resposta. E aí, quando eu voltava na outra semana, eu dizia, ó, mas realmente você tem razão, né? Ou então eu dizia, nossa, mas acho que não tem nada a ver com isso que você disse. Né? Então, eu acho que o que eu acho interessante da terapia é justamente isso, que ele não vai lhe dar respostas prontas, né? Não vai lhe dizer o que fazer, ele vai lhe mostrar outras alternativas que talvez você não esteja vendo. Jefferson, deixa eu só mandar um beijo aqui para Najara, para Lia, para Lívia, é uma amiga minha que é psicóloga, ela está morando lá em Petrolina, ela está aqui com a gente. E ela até falou assim: a terapia é um Beijo processo para de todo mundo. desconstrução para depois você se construir, né? Verdade. Agora veja, do jeito que você está falando aí, o pessoal vai pensar que eu maltratei tanto você. Às vezes, às vezes. Mas foi necessário, mas foi necessário. Eu não Mas, maltratava, né? mas escuta, É, mas escuta. Se algumas vezes você foi com com os dois pés do meio dos peitos, a famosa voadora, muitas das vezes eu cheguei lá, triste, chorando e desesperado, e quando terminava a sessão você me dava um abraço e me consolava. E eu me lembro das inúmeras vezes, eu me lembro das emocionou. inúmeras Eu me lembro das inúmeras vezes, quando eu chegava na sua sala com crises pesadas de pânico, chorando, desesperado. A sensação que eu tinha era como se eu tivesse. Que nesse processo também eu acabei desenvolvendo também a depressão, né, Sumaya? De uma época que eu não sentia. É engraçado assim, que as pessoas pensam que depressão é uma tristeza muito profunda. E não é. A depressão é a ausência de sentimentos. Você não sente nada. Você não sente alegria, você não sente tristeza, você não sente gosto, você não sente. Você não sente vontade de fazer mais nada daquilo que você gosta. E muitas vezes a sensação que eu tinha era que eu estava no quarto escuro,
e que não tinha saída. E muitas vezes eu olhava para você chorando, em prantos, e dizia, Sumaia, seja sincero comigo, isso passa, isso tem cura, eu vou passar por isso. E você olhava para mim e dizia, vai, Jefferson, você vai passar por isso tem cura, e você vai vencer, né? E na época, eu não acreditava. Eu não acreditava, mas hoje eu sei que é possível. Hoje eu sei que quem está passando por isso, eu vi aí nos comentários que teve um rapaz que disse que eu estava descrevendo a vida dele, né? Foi. E se ele está passando por isso, procura terapia, procura tratamento que tem cura, tem solução e que é uma doença como outra qualquer. Você está com um problema no coração, você faz uma cirurgia, faz um tratamento e fica bom. Depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, é a mesma coisa. Você precisa fazer terapia, que você vai ser curado, você vai passar por isso. Então, nesse processo de enfrentamento, né, o que é que o que é que te ajudou, vamos dizer assim, a superar e a identificar o que você estava passando e para você ir melhorando aos poucos? Sumaia, eu acho que eu comecei, não comecei a terapia, eu comecei a entender um pouquinho minha mente, né? Entender como é que funcionava, entender porque coisas do passado me incomodavam hoje, né? Um exemplo, eu lembro que quando eu era... Um exemplo, para quem está vendo esse belo rostinho aqui, eu sou um pouco forte, né? Gordinho, né? E eu sempre fui gordinho. E questão, eu lembro da minha infância, eu era gordo, careca, usava óculos e tinha espinha. Né? Então, assim, eu pedia para ser bullyingado na escola, né? Criança, adolescentes são perversos em relação a isso. Então, essa questão do bullying sempre mexeu muito comigo. E aí, quando você está adulto, sei lá, comecei a terapia, eu já tinha 28 anos de idade, já era casado, já era um adulto, um homem feito. E eu achava que isso não me incomodava mais, né? Mas lá no fundo, isso incomodava. E aí eu me lembro uma vez que eu cheguei na terapia, né? Assim que eu sentei na cadeira, que eu baixei assim, eu tenho a camisa de botão. Depois a gente conversa, Vanessa. E aí eu me lembro que quando eu cheguei na terapia, que eu sentei na cadeira que eu olhei, tinha um botão da minha camisa que tinha se aberto, né? Estava aberto. E aí eu olhei assim, eu disse, eita, o botão da camisa aberto, mais gordo é desmantelado, né? E eu fiz uma brincadeira comigo mesmo, sobre o meu peso, uma brincadeira pejorativa, e na hora eu falei, ri, que na minha mente era normal, e aí quando eu olhei pra você, você tava será olhando assim pra mim e disse, tá, e o que é que tem a ver com você ser gordo? Eu disse, não, porque a pessoa é gorda e o botão fica se abrindo. Eu disse, tá, então quer dizer que o botão da camisa do magro não se abre, quer dizer que só abriu porque você é gordo. Aí eu disse, eita, Subaia. É verdade, você tem razão. Né? Então, assim, foi essas coisas que eu comecei a entender minha mente, como é que funcionava. Né? Comecei a entender o que é que se passava, o que eram gatilhos emocionais. Comecei a entender o que é que o estresse, né, desencadeou na minha mente por causa disso. Foi uma das primeiras coisas que você me explicou, foi aquele gráficozinho, né, do pico de estresse, que aí você disse, veja se eu aprendi, né? Você tem um nível de estresse e aí sua mente libera alguns hormônios no corpo, né? Que é a adrenalina e a... Cortisol, dopamina. Isso, que aí são hormônios que são essenciais no nosso corpo para a gente passar por uma situação de estresse. Por exemplo, você está no assalto, ou então no acidente, alguma coisa, seu corpo precisa estar alerta para enfrentar aquilo. Só que o normal é o quê? Quando passa a situação de estresse, aquele pico de hormônio cai. Né? Então a adrenalina cai, o cortisol cai, né? A dopamina cai. E aí os hormônios de bem-estar, eles sobem, né? Que no caso É o os os hormônios do bem-estar, que são... dopamina, cortisol, Não, mulher, do adrenalina. bem-estar.
os hormônios do bem-estar, que a gente fica bem. Então, a dopamina, Ah, é a dopamina, né? adrenalina. São os hormônios do prazer, né? São os hormônios Ah, do sim. prazer, que são necessários que eles sejam liberados. Só que quando acontece uma liberação em excesso, né? Essa liberação em excesso, ela causa um desequilíbrio, porque só está sendo produzido, mas não está sendo baixado o nível, né? E aí, no Isso. caso, por uma sobrecarga, pode acontecer um desequilíbrio emocional, causando alguns transtornos, que foi o que, que era o que estava acontecendo, né? Que foi justamente isso que você me explicou. Estava no nível de estresse Muito constante. alto. Né? E aí esses níveis de hormônio não baixavam. Né? E aí o pessoal colocou serotonina, que eu estava esquecendo. Né? Também. Então, tipo assim, se o nível de estresse aumenta, né? Esses hormônios que vêm junto com o estresse aumentam, estão ali sempre no seu corpo, e esses outros níveis de bem-estar, do prazer, eles caem. Né? Então, por isso que você começa a desencadear a questão dessas crises emocionais, de ansiedade, pânico, essas coisas. Então, tudo isso na época da terapia me fez entender melhor o que estava acontecendo. Né? Então, é para você identificar, não, poxa, então se eu venho no nível de estresse muito grande, eu preciso fazer alguma coisa para que meu nível de estresse caia, né? Então, assim, se eu estou... um exemplo, eu até escrevi um texto hoje sobre isso, né, numa página no Instagram que eu criei há algum tempo e voltei esses dias, e falando justamente dessa questão de que, assim, quando você está numa crise de pânico, as situações ao seu redor são irreais, né? Você não vai morrer, ninguém vai morrer, tá tudo bem, tá tudo certo, mas para quem passa pela situação é tudo muito real, né? A sensação de morte é muito forte. A questão de que você acha que as pessoas estão lhe perseguindo é muito forte. Quando você está com crise de ansiedade, com crise de pânico, você acha que as pessoas estão lhe excluindo, né? Você acha, às vezes você está conversando com alguém, quando alguém faz, sei lá, olha para você de uma forma diferente, você já interpreta aquilo como outras coisas. Então, na cabeça da pessoa que é ansiosa, isso é muito real. E na terapia você começou a dizer, ó, Jefferson, isso não tem nada a ver. Isso você tem que analisar se isso não é coisa que você está vendo e que não existe, né? E aí a questão de você se conhecer. Não, peraí, eu sei lá, cheguei em casa e Vanessa tá estranha. Mas o que é que tá acontecendo? É comigo ou é com ela? Será que ela não teve algum problema também no trabalho e que ela deixou ela triste e por isso ela tá assim? Não necessariamente quer dizer que eu fiz alguma coisa com ela e aí eu me culpo por fazer alguma coisa com ela e assim, isso gera toda uma crise de ansiedade, porque eu acho que eu fiz alguma coisa, eu me culpo por achar que eu fiz alguma coisa, eu me culpo por magoar alguém que eu amo, e aí é questão de culpa, e isso gera uma ansiedade, gera uma crise, e na terapia eu entendi o seguinte, não, peraí, será que isso tudo que eu estou pensando, que eu estou achando, é coisa da minha cabeça, ou de fato está acontecendo? E aí você, durante esse processo, como foi para você ir identificando, né, aquilo que a gente chama de processo de autorregulação? A gente trabalhou muito, né, o processo sistêmico da família, né, de construção familiar, e como você iria identificando, né, esse processo da crise, quando você tinha uma crise, você fazer uma reflexão autocrítica, né, Uhum. porque outro ponto, eu não sei se você está lembrado que a gente conversou muito sobre a questão de quando era que você sentia que essa crise ia desencadear e aonde é que mais ela desencadeava, para você ali você trabalhar justamente esse processo de enfrentamento, né, e de autocrítica. Isso. Como você disse, a gente, na terapia, a gente. Ah, só um recado, Edgar disse que eu estou devendo um açaí a ele, mas ele que está me devendo um açaí, viu? Só para deixar claro Hã? aqui, registrado na live. Como Edgar entrou é? aí na live, Edgar entrou na live e disse que eu estava devendo um açaí a ele, mas é ele quem está me Ah, devendo um açaí. Tá bom? então vamos aproveitar e dar um beijinho aí, mandar um beijinho para Cláudia, né, da Farmácia Cruz Alta. Ela entrou aí agora também e já Cacau entrou entrou, foi? concordando com você. Já entrou o quê?
perturbando com você. Oh, novidade, o povo me ama. E aí, Jefão, assim, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de, como você disse, né? Foi se conhecendo, e a partir do momento que você foi se conhecendo, você foi identificando os seus gatilhos, né? Principalmente dentro de várias situações de estresse, do contexto familiar. Você acabou de falar de uma coisa aí que estava relacionada ao teu período de família, da infância, família nuclear, e que você, na escola, onde você, dos sistemas, né, que a gente fala, dos microsistemas que a gente participa, que são os sistemas familiares, os sistemas da escola, o sistema social, e aí você falou que passou por uma situação de bullying, né, na questão da escola, e essa questão, até você adulto, você não imaginava, não sabia, mas isso ainda trazia um peso grande em cima de você. E aí, a partir do momento que você conseguiu identificar, né, esses gatilhos, as questões do que você passava e por que passava, como é que foi esse processo e como você trabalhou justamente esse enfrentamento para você ir superando cada vez mais as crises que você tinha? Não foi fácil, né? Não foi fácil entender, identificar e principalmente trabalhar quando as crises vinham, né? Eu lembro que uma das questões assim que sempre marcou muito e sempre foi e muitas vezes sempre é um gatilho é a sensação de rejeição, né? Como na infância eu sempre tive essa sensação de rejeição, era muito difícil para mim. Como eu falei na questão da escola, né? Eu sempre fui a questão de ser rejeitado, porque aí é aquela velha história. Vai brincar, o moleque tudo vai brincar na rua e vai separar os times, né? Time A e time B. Eu sempre era o último para ser escolhido, né? Então, assim, eu não era aquele, não, vou chamar logo o Jefferson para o meu time porque ele é o mais forte, ele é o que joga melhor, é o que tem mais habilidade. Então, eu sempre era o último a ser escolhido. Para resumir bem, assim, o que eu trouxe da infância. E ao longo dos anos, ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo algumas técnicas para tentar compensar isso, né? A questão dos ganhos secundários. Né? Então, assim, você vai se programando a ser uma pessoa que sempre está agradando as outras para que você ganhe a atenção das pessoas. Né? Então, assim, eu sempre procurava agradar para ter amizade das pessoas. Eu sempre procurava, sei lá, fazer o que as pessoas queriam, muitas vezes negando o que eu queria para não desagradar aquelas pessoas, né? Por causa do medo de ser rejeitado mais uma vez. E quando eu comecei aí na questão das crises de ansiedade, de depressão e tudo, esse era um gatilho muito forte, porque a sensação que eu tinha era que eu estava mais uma vez sendo rejeitado por todas as pessoas. Eu sentia que minha família não gostava de mim, eu sentia que meus amigos não gostavam de mim, eu sentia que as pessoas do meu trabalho não gostavam de mim, e isso fazia com que eu ficasse mal, né? Com que eu tivesse crises, com que eu, né, achasse, principalmente na época da depressão, eu achava que eu não era, eu me sentia dispensável, a palavra é essa, né? Eu achava que eu estando ou não estando, as pessoas não sentiriam minha falta, né? Porque esse era o gatilho principal, né? A gente até conversou esses dias, e você disse assim, ó, Jefão, sempre que você tiver uma crise, o gatilho principal que vai acionar na sua mente é esse, né? Porque é algo que você sofreu lá na infância, você traz até hoje. E aí, na terapia, quando eu comecei a entender isso, foi quando eu comecei a trabalhar. Porque, um exemplo, às vezes eu ligava, sei lá, para algum amigo meu, ou um exemplo, para Edgar, que está aí assistindo a live, Um né? beijão para Edgar. Para Para Renata, Açaí. que teve bebezinho agora recente, é papai recente. É. E aí, sei lá, eu ligava para Edgar e Edgar não atendia a minha ligação, né? E, sei lá, por diversos motivos,
por diversos motivos, Edgar não atender a ligação. Sei lá, às vezes estava trabalhando, às vezes estava ocupado, às vezes o telefone desligado. Só que na minha mente, não passava isso. Na minha mente se passava de que Edgar não queria atender minha ligação, porque eu estava sendo um fardo, porque eu estava sendo insuportável, porque as pessoas não queriam mais ser meus amigos, enfim, por diversos motivos se passava na minha mente. E ao pensar tudo isso, né, desencadeava uma crise de ansiedade. E aí vinha aquela velha sensação de estar passando mal, falta de ar, de suor frio, de tremor. E às vezes, quando eu estava nessa situação, eu ligava a ligação e retornava. Às vezes não, porque às vezes é farrapeiro mesmo. E aí, quando Edgar retornava a ligação, aí dizia assim, não, eu tava ocupado, né? O celular estava descarregado. E isso me acalmava, né? Porque eu dizia assim, não, então não é porque ele não queria atender a ligação, é porque ele não podia atender a ligação naquele momento. Só que quando eu trazia essas questões para você na terapia, você ia além disso. Né? Você dizia assim, tá, Jefão, e se ele estiver mentindo? Né? E se, assim, as situações que você coloca na sua mente, por exemplo, meus amigos não me atendem, né? E aí quando ele, um exemplo, né? Edgar atendeu e disse que estava ocupado. Tá, e se Edgar não quisesse ter atendido a ligação naquele momento, né? E aí eu parava e pensava, poxa, realmente. E você me alertava o seguinte, você tem que trabalhar essa ansiedade para você não ficar dependendo sempre do que o outro vai lhe dizer. Tá entendendo? Então eu comecei a entender isso. Então quando vinha algum pensamento, poxa, Edgar não me atendeu, então o Fábio não me atendeu, o Vanessa não me atendeu, meus amigos não me atenderam, eu comecei a parar e dizer, não, peraí, eu não tenho por que ficar preocupado com isso, porque eu conheço meus amigos, eu sei o sentimento que eles têm por mim, que eu tenho por eles, e eu não vou me preocupar com isso, né? E aí é um trabalho muito exaustivo. Você questionar, você criticar os pensamentos que vêm quando você está em crise, é muito exaustivo. Porque é constante. Não é uma coisa que você pensa uma hora ou outra. Não, é constante. Sua mente é bombardeada constantemente por esses pensamentos. Então, toda vez que vem um pensamento e que você começa a criticar esse pensamento, começa a questionar esse pensamento, você se cansa. Você, às vezes, eu chegar... E assim, a minha função lá no Moda Center é uma função onde eu tenho que usar muita mente para tomar decisões. E aí, fora assim, a questão de tomar decisões no trabalho, eu tinha que tomar essas decisões também de estar questionando esses pensamentos. E eu lembro que muitas vezes eu chegava em casa, exausto, aí Vanessa olhava para mim e perguntava, a gente vai jantar o quê? Aí eu dizia, pelo amor de Deus, qualquer coisa, só me peça para decidir mais uma vez, porque eu não aguento mais. Só que aí eu comecei a perceber que isso era, acho que o principal meio de eu conseguir me libertar desses pensamentos, que era criticar para ver o que de fato era verdade e o que de fato era coisa da minha cabeça. Jefão, é uma pena, o tempo passa muito rápido. A gente só tem, eu acho que 5 minutinhos aí pelo meu relógio, né? Porque o Instagram ele encerra a live por ele mesmo. Então, ele só dá 1 hora de live. Chagra, como tu sois. E aí, eu queria que você pudesse falar para o pessoal. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, tá? Pela oportunidade de vocês estarem aí, quem compartilhou esse post com outras pessoas. Agradecer, Jefão, a você, porque não é fácil a gente falar da nossa vida, principalmente de um momento que a gente passa tão fragilizado, né? E você sempre esteve disposto, já é a segunda vez que você compartilha a tua experiência, e você sempre esteve disposto a compartilhar para poder ajudar outras pessoas. E isso é muito, muito, muito corajoso e importante, tá? Eu agradeço imensamente a você, porque eu acho que esse teu testemunho vai poder ajudar muitas pessoas que passaram ou que estão passando por esse mesmo problema que você passou. E aí eu queria que você deixasse aí um recadinho, né, para o pessoal, falando que se é possível superar, né, como você superou. Eu creio que você não deixa ainda de fazer esse processo de autocrítica,
mas eu creio que não é mais tão doloroso como era antes e não é mais tão difícil como era antes. Samaya, eu tenho dois recados para dar. Um é para quem está passando por alguma coisa desse tipo, né? Tenham calma, respirem, vai passar. Tudo na vida passa, né? Eu digo isso por experiência própria. E hoje, quando eu tô com alguém, que alguém fala assim, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu tô com pânico, minha vontade é parar tudo e conversar com aquela pessoa. Porque eu sei o que aquela pessoa passa. Eu sei o que aquela pessoa está sofrendo. E eu sei como é uma luta solitária. Porque aí Jefão, eu entra. vou pedir Oi. licença a você para, caso caia, esse momento teu, eu acho que a gente precisa prolongar mais um pouquinho. Caso caia, eu vou entrar de novo e eu vou dar o início a uma nova live para você poder compartilhar. Quem quiser continuar com a gente, continua, tá? Mas pode falar, porque é um momento bem especial que eu lembro que você falava muito isso para mim, que você achava que as pessoas não estavam te ouvindo, não estavam compreendendo. E eu acho que as pessoas podem sentir essa mesma coisa. E aí, caso caia, eu volto, tá? Aí tu entra de Tá, novo. ok. Tá. Mas é isso, assim, para quem passa é muito difícil. Porque quem nunca passou não entende, né? Não, não sabe, assim, as pessoas não entendem o que se passa na cabeça de uma pessoa com ansiedade, com depressão, com pânico. Muitas vezes as pessoas olham e falam assim, que é a frase que as pessoas mais escutam, é frescura, né? Isso é, no popular nordestino, isso é pantinho de fulano, né? Mas não é. É uma doença solitária, porque só quem passa que entende, né? Só quem está vivendo ali que entende. Então, eu lembro que teve uma irmã da igreja que estava passando por uma situação parecida com essa, e uma vez eu cheguei na igreja e nisso teve um congresso de adolescentes o dia todinho, e aí ia ter uma vigília, e nesse intervalo eu fui na igreja, e quando eu encontrei com essa irmã me viu e veio conversar comigo. Eu acho que eu passei uns 30 minutos conversando com essa irmã. E aí, quando foi no final, eu estava com outra pessoa, a pessoa disse, eu sei como é que tu tem paciência de conversar com fulana. Eu disse assim, eu converso com ela porque eu sei o que é que ela está sentindo. E eu sei que o que ela só quer é falar sem ser julgada, sem ser interrompida, sem que as pessoas duvidem do que ela está falando, né? Então, assim, para quem está passando por isso, eu só digo uma coisa, tenha calma, vai passar. Respire. Eu sei que é tudo muito real, mas é coisa que está na sua cabeça e que você é uma pessoa muito forte por passar por tudo isso. Você é mais forte do que você imagina. Você é uma pessoa que tem um potencial enorme e que você vai conseguir passar por tudo isso. E o recado para as pessoas que, graças a Deus, nunca tiveram algo do tipo, é que apenas entenda, né? Não julgue, não questione, não ache que é por vários motivos, apenas entenda. Apenas o que uma pessoa com ansiedade, com depressão quer, é apenas alguém que escuta. É apenas alguém que vai sentar ali e que a pessoa sabe que vai poder falar e a outra pessoa vai poder escutar, né? E durante todo esse processo, muitas pessoas fizeram isso comigo, né? De forma especial minha esposa, que foi quem viu meus piores momentos, né? E que esteve comigo em todos eles. Meus amigos também estiveram junto comigo, minha família, né? E que né? Por mais que nas crises eu questionei muitas das vezes o amor que essas pessoas tinham por mim, quando eu saía da crise eu entendia que foi o amor delas que não deixou com que eu caísse, né? Então, assim, você que tá assistindo essa live, você que conhece alguém que está apresentando esses sintomas e que você nunca passou por isso, não critique. Apenas chegue para essa pessoa e fale assim, olha, eu estou com você para o que você precisar. Se você precisar que eu fique só do seu lado, sem falar nada, eu estou aqui, né? E procura ajudar essa pessoa no que aquela pessoa quiser, né? Evita assim, chegar para a pessoa e dizer assim, deixa de pandinho, bora sair, vamos fazer alguma coisa, né? Diga assim, e aí, como é que você tá, né? Procure saber como é que aquela pessoa tá. Eu lembro que na época as pessoas chegavam para mim e diziam assim, e aí, Jefão, tu tá bem? Né? Como a gente encontra qualquer pessoa e pergunta. E eu dizia, tô indo, tô levando, né? Tô escapando. Mas eu nunca dizia que eu estava bem porque eu não estava bem, né?
E eu me lembro que teve uma vez, quando, ainda em terapia, que eu estava muito bem, alguém perguntou, e aí, Jefferson, tu tá bem? E eu respirei fundo, eu disse, eu tô bem, né? E aquilo para mim foi libertador, porque de fato, depois de muito tempo, eu estava bem. Mas a mensagem principal que é o que eu quero deixar é que tudo passa, né? Essa crise que a gente está passando, essa quarentena, como você falou, né, que causa muita questão de ansiedade nas pessoas, vai passar. Porque, acima de tudo, a gente tem um Deus que está no controle de todas as coisas, né? E a própria palavra diz que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece e a gente pode se firmar nela. Legal. Gente, então eu creio que não precisa mais a gente voltar, né? Jefferson conseguiu aí dar o recado dele. Eu queria realmente te agradecer, Jefão, e agradecer a todas as pessoas que participaram. Eu vou deixar essa live, tá, lá no gravadinha para que vocês possam assistir e compartilhar com outras pessoas que precisarem. E mais uma vez eu quero agradecer para você, agradecer a você, Jefão, pelo carinho, como eu falei, a coragem e principalmente pela disponibilidade de ajudar outras pessoas que passam. Não dá para a gente ler tudo, mas eu vi aqui, quando você estava falando, algumas pessoas diziam, está falando da minha vida, eu sofro com isso, eu tenho ansiedade, né? E minha vida já ficou atrapalhada pela questão da ansiedade. Então, assim, eu acho que o mais importante é esse testemunho, esse depoimento de você dizer, isso passa, né? Isso Nossa. passa, e hoje você saber lidar com isso da forma que você sabe, né? Você conseguir enfrentar, chega um momento que dá aqueles gatilhos, que às vezes o estresse está muito alto e você é como se você estivesse querendo, né, dar uma recaída, e aí você vai e se retrabalha, que o objetivo da terapia é justamente esse, é o processo de psicoeducação, é você aprender a identificar as tuas questões e você começar a se trabalhar, né? Tirar justamente essa dependência e ter uma compreensão de tudo que está acontecendo com você. E aí É eu tenho verdade. só a agradecer. Mas eu E que lhe mandar, agradeço. pode Eu que lhe falar. agradeço por Deus agradecer a Deus a você ter colocado você na minha vida, porque tem muitos profissionais da área que são bons, são capacitados, e você é uma dessas pessoas, mas além de tudo, como eu falei, eu sentia que não era um paciente ou um terapeuta, mas era um amigo escutando um amigo desabafar, né? E como eu falei, às vezes eu chegava no consultório, eu lhe dava um abraço e aquele abraço me confortava. E no dia quando eu cheguei na terapia, que eu sentei para você, sentei eu já vinha num período de melhora, e você olhou para mim e disse assim, Jefão, eu tenho notícia para lhe dar, que eu vou lhe dar alta, né? E eu comecei a chorar, copiosamente. Você disse, eu vou tirar alta agora. Aí eu disse, não, 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 deixa eu explicar. Imagina alguém que está lutando com câncer por muito tempo, e chega para o médico diz que a pessoa está curada do câncer. Imagina o que é que se passa na cabeça daquela pessoa. Pronto, é o que eu estou sentindo agora. Foi uma luta que eu tive aí de terapia por 2 anos. Como eu falei aqui na live, eu achava que eu não ia ser curado, eu achava que não tinha cura. E quando você disse quando você me deu alta, eu já tinha me dado alta. Eu sabia aqui e aqui que eu já estava curado. Quem Aí vai quando chorar você me sou deu eu. alta, ah, e aí quando você me deu alta, foi a confirmação de um trabalho que a gente teve, e eu só tenho a lhe agradecer, só tenho a lhe agradecer, mas Gente, para não chorar, vamos todo mundo para casa dormir, né? Beijo para todo mundo, agradeço, Jefão. E beijo, a pessoal. experiência com a gente foi uma experiência bem intensa e muito, muito gratificante, viu? Um beijo para sua mamãe aí, para a Vanessa, para Edgar, para a Lívia, para a Beijo para todo Clara, mundo. para todo mundo, viu? E Caio, né, também que falou aí, Caio, não desista, tá? É, procure realmente uma ajuda e tente superar essas dificuldades. E só faltou 8 segundos. Um beijo.